Bom dia, meninos! Hoje a nossa aula será sobre dígrafos e encontros consonantais. Mas o que são mesmo dígrafos? Dígrafo é o encontro de duas letras com um único fonema, um único som. Exemplo: carro. Na palavra carro, nós temos a presença de duas letras R's, mas nós temos apenas um som. Ninguém fala K-R-R-O, nós falamos carro. Então, apesar de duas letras, possuímos apenas um som. Outros exemplos de dígrafos: chato, guitarra, queijo, galinha, palha, piscina, excesso. Por exemplo, em piscina, ninguém fala vou nadar na piscina. Nós falamos junto, piscina, duas letras, um único som. Observação: as combinações GU e QU só serão dígrafos se elas forem seguidas das letras E ou I, pois nesse caso nós não pronunciamos a letra U ao falarmos. Exemplo: queixo. Ninguém fala queixo, falamos queixo. A letra U não é pronunciada. Guitarra. Nós falamos gui e não guitarra. Então, nós temos duas letras, mas ouvimos apenas um som. Então, os dígrafos QU e GU só serão considerados como dígrafos se depois deles tiverem as letras E e I, certo? Dígrafo, então, são duas letras, mas que possuem apenas um som. Principais dígrafos: SS, RR, LH, NH, SC, XC, GU e QU. Para cada um desses temos um exemplo: passarinho, carreta, palha, gatinho, nascer, exceto, gueto e quina. Agora vamos ver o que são encontros consonantais. Encontro consonantal é o encontro de consoantes em uma mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Veja o exemplo: vi 3 gatos pretos sobre a mesa. Na frase acima nós temos 3 exemplos de encontros consonantais na mesma sílaba: 3, pretos e sobre. Na palavra 3, o encontro consonantal é TR. Na palavra pretos é PR e na palavra sobre é BR. Eles estão, portanto, na mesma sílaba. Agora observe o exemplo. Ele tinha certeza absoluta de que o ritmo estava correto. Nesta frase, nós temos 2 dígrafos, mas vamos observar que nós temos 2 encontros consonantais. Mas nós vamos observar que eles vão aparecer em sílabas diferentes: absoluta. O B ficou em uma sílaba, o S está em outra. Ritmo: o T está em uma sílaba e o M está em outra. Portanto, nós podemos ter encontros consonantais na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Outros exemplos de encontros consonantais: prato, Pedro, grave, problema, ciclista, prático. Diferenciando: nos dígrafos nós temos 2 letras, mas ouvimos apenas um som. Nos encontros consonantais nós temos 2 letras e nós ouvimos o som de ambas. Por exemplo, nós falamos prato, nós ouvimos o som do P e do R. Grave, o som do G e do R. Ciclista, nós ouvimos o som do C e do L, certo? Agora vamos fazer algumas atividades e colocar em prática o que nós vimos ali agora há pouco. Vocês vão ler o trava-língua, copiar no caderno as palavras que possuem encontro consonantal. Número 2. Vão transcrever a palavra em que há um dígrafo, destacando, pode ser circulando ou grifando. Na atividade 3, vão observar as palavras do quadro: quase, querida, quimera e equador.
e vão transcrever no caderno as palavras em que o QU é dígrafo e explicar porque nas outras palavras que você não transcreveu, o QU não é dígrafo. Falamos sobre isso lá atrás. No caderno, transcreva as palavras do quadro abaixo que apresentam encontros consonantais. Escreva no caderno todas as palavras que tiverem encontros de consoantes, na mesma sílaba ou em sílabas separadas, se acontecer. Neste último exercício, nós vamos fazer uma revisão tanto de fonemas quanto de dígrafos e encontros consonantais. Você deverá contar o número de letras e o número de fonemas das seguintes palavras. Carrinho. Nós temos 8 letras e 6 fonemas. Por que é que nós estamos vendo aí dígrafos? Porque os 2 R's na palavra carrinho é contado apenas como um som. Então, nós temos, nesse caso, um dígrafo. Olha o uso do dígrafo no fonema. A palavra carteira. Vocês vão contar quantas letras e quantos sons. Bola, bolacha, pedra, carreta, piscina, bolacha e questões. Façam com atenção e na próxima semana enviarei a correção das atividades. Boa semana!